cada um tem o resultado que tolera. Então, tudo que está acontecendo com você hoje na sua clínica é por causa das coisas que você está deixando de fazer ou que você está vendo que está errado e você está escolhendo deixar isso acontecer. Olá, sejam bem-vindos ao 5º, se eu não me engano, no cast. O negócio tá ficando bom quando a gente começa a esquecer quantos episódios já tem e a gente já tá aí se perdendo nas contas. Hoje voltamos com o Matheus. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, tudo bem? Saí da minha caverna. Não tava nem de férias, né? Vamos deixar claro que não foi férias. É muito trabalho, mas coisa boa porque até tem bastante coisa prática que a gente vai mostrar para vocês hoje. Você escutou o outro podcast com a Flávia? O que você achou? Ouvi. Eu achei até interessante que percebi como a gente está alinhado no nosso processo, porque a gente já consegue falar as mesmas coisas sem estar no mesmo ambiente, sem combinar antes. E é isso que a gente precisa quando a gente fala de vendas, né? Uma padronização e também trazer clareza e principalmente autorresponsabilidade. Entender o que é a parte de cada um e o que a gente precisa fazer para vender cada vez mais. E o tráfego é a parte inicial disso, né? Sem demanda, a gente vai vender para quem? Verdade. Inclusive, para quem não assistiu, a gente tem aí outros episódios, inclusive um deles é sobre tráfego. A gente tem episódio que a gente fala sobre vendas, sobre objeção. E no último episódio, eu lembro que eu falei muito com a Flávia sobre escutar o seu cliente, né? Que muitas vezes a gente precisa escutar ele. E foi algo que a gente fez dessa vez para fazer esse podcast. A gente escutou o nosso cliente e percebeu que uma das grandes dificuldades deles é montar times de venda, treinar times de venda. Porque normalmente as pessoas têm o conhecimento técnico, né? Quando a gente fala de clínica de estética, são pessoas que são formadas, são esteticistas, são biomédicas, são fisioterapeutas, mas é difícil você encontrar alguém que entenda de vendas. E eu sei que um dos motivos que você não estava aqui no outro podcast foi exatamente porque você estava passando por uma situação assim. Isso, exatamente. Dani, nós fomos visitar um cliente que estava com uma dificuldade muito grande para estruturar o time de vendas na clínica dele. E é um tema que é até importante a gente notar que ninguém ensina na faculdade. Não. E a verdade é que a maioria das pessoas nem sabe direito o que é vender. E por isso acha que não gosta. Então, tem muita gente que acha que vender é ser espertinho, é ficar colocando escassez, colocando gatilhos. E isso faz com que pessoas que poderiam performar muito bem na área de vendas se afastem. E aí a gente tem esses cenários, clínicas muito boas, com atendimento excelente, mas que podem não estar faturando tanto quanto deveria ou até quebrando. E essa clínica em específico é uma clínica que estava posicionada numa cidade muito boa, uma clínica muito bonita, foi gasto quase R$1 milhão para montar ela. Uau! Só que eles estavam num cenário em que eles não conseguiam vender ou eles vendiam praticando muito desconto. Que é muito comum quando a gente está com medo de perder a venda, né? E assim, uma venda ruim ela é complicada, porque a gente fez conta ali, pela quantidade que eles estavam vendendo, só o que usar de equipamento, de insumos e de equipe estava dando mais prejuízo. Ou seja, cada venda que eles faziam, eles estavam perdendo mais dinheiro. Nossa. E, Matheus, eu percebi uma coisa, também a gente, antes de começar o episódio, estava falando sobre montar equipes de venda, né? E eu acredito que o passo inicial para montar uma equipe de vendas é quem está montando entender o que é uma venda. Porque, às vezes, que nem você falou assim, a pessoa não quer vender porque acha que vender é enganar alguém. E, às vezes, quem está contratando também tem esse pensamento. E daí ela já contrata aquela pessoa de vendas desconfiada, sabe? Aquela coisa tipo assim, será que esse aí é espertinho o suficiente para vender? O que você acha que... Não gosto muito dessa palavra, mas ela é muito famosa, né? Qual que você acha que é o mindset? Que a pessoa que está contratando... Vou falar agora especificamente de vendedor, tá? Que está contratando um vendedor tem que ter na cabeça, assim. O que você acha que... Eu vou contratar um vendedor, primeiro preciso entender que o vendedor não está ali para enganar. Você acha que a pessoa tem que entender de vendas antes de contratar um vendedor? Com certeza, Dani. É muito difícil a gente exigir de uma pessoa alguma coisa que a gente não conhece. Então, eu não estou falando que a dona da clínica tem que ser a maior especialista em vendas do mundo. Mas ela tem que conhecer as ferramentas básicas para saber o que perguntar no momento de você contratar, de você selecionar o vendedor da sua clínica. E se eu pudesse definir vendas de um jeito muito simples,
né, nesse contexto de clínica, eu diria que é resolver um problema do cliente. Então, o cliente ele chega até você, ele tem um problema, geralmente uma questão estética, que ele não está satisfeito. Você tem que achar uma pessoa que consegue conciliar esse desejo, esse problema que o cliente quer resolver, com as condições e o formato de atendimento da clínica. Então, a gente já falou isso antes. Primeiro de tudo, você tem que ter um produto bom. Você tem que estar confiante de que a sua entrega é boa. Então, seja você vendendo toxina botulínica, estética, emagrecimento, laser. Então, a sua entrega tem que ser boa. A partir do momento que você tem uma entrega boa, você passa a encontrar as pessoas certas para comprar esse produto. E aí, o vendedor ele tem que ter uma habilidade muito boa de fazer a pessoa perceber que aquela questão que ela quer resolver naquele momento, que parece um pequeno incômodo, na verdade é uma coisa que ela tem que resolver agora, porque senão depois isso pode até trazer mais dor de cabeça. Por exemplo, uma depilação a laser, né? Se você vende depilação a laser na sua clínica e o seu cliente faz hoje a depilação com cera, talvez ele não tenha percebido que ele pode passar mais anos sentindo dor com esse método de depilação, ou ele pode ir logo para a sua clínica resolver esse problema e, inclusive, economizar bastante dinheiro e tempo. Falando nisso, você então considera melhor contratar alguém já com experiência, que já entenda do assunto? Por exemplo, vou contratar um vendedor que já entende, já que você falou de laser, vou continuar nessa página. Contratar alguém que já entende de depilação a laser, que já entende de vendas, ou você acha melhor contratar alguém inexperiente e treinar essa pessoa? Então, isso é uma coisa muito desafiadora, porque assim, os bons vendedores, muitas vezes eles estão empregados, ou eles até têm o seu próprio negócio. Então, se a gente depender desse tipo de contratação, a gente tem muitas pessoas que não vão estar disponíveis no mercado, ou elas vão ser muito caras para o nosso negócio. Isso que eu ia falar. Ou custa caro demais. Custa muito caro. E tá tudo bem, eu acho que tem espaço para todo mundo. E a gente precisa entender também que uma coisa é fato, uma hora esse vendedor vai sair. Então, seja porque ele não performou, seja porque ele performou muito bem e ele foi para outra oportunidade, ou ele performou tão bem que ele se aposentou, né? Eu sempre falo isso, vendas é uma ponte. Exato, o vendedor exato. É sempre uma ponte. Até quando eu ia contratar, eu falava, o emprego de vendedor é uma ponte para onde você quer chegar. Dificilmente um vendedor quer ser vendedor a vida inteira. E se quer ser vendedor a vida inteira, é para o seu próprio negócio no futuro. Então, acho que essa é a primeira cabeça que a pessoa que está contratando tem que ter, né? Dificilmente aquele vendedor vai ficar a vida inteira com você. Exato. Então, veja, se eu já sei que vai ter um momento que ele vai sair, que eu vou ter que ter outra pessoa, o que faz mais sentido na clínica é eu ficar bom em preparar pessoas. Perfeito. E aí, o que isso me leva? Me leva num cenário em que, ao invés de eu procurar o vendedor pronto de mercado, e eu vou falar, o que mais acontece é até essa pessoa muitas vezes ter muitos vícios, né? Porque na outra clínica eu fazia assim, porque na outra empresa eu fazia de tal forma. Isso pode até atrapalhar, ela pode não ter uma performance tão boa. Ao invés de eu ficar focando nessa pessoa, eu passo a buscar pessoas com aptidão e eu treino elas na minha clínica, nos meus moldes, e num formato em que não leva muito tempo para ela me dar resultados. Isso é importante. Não é porque eu não estou contratando uma pessoa com experiência em vendas que tem que demorar para ela me dar resultado. Quanto melhor eu for no processo de ensinar ela e trazer clareza sobre o produto que eu estou oferecendo e sobre o perfil do cliente, mais rápido ela vai começar a performar. Porque estética a gente tem uma vantagem quando a gente vende estética, que geralmente o cliente tem uma dor muito latente. Então, a menos que você faça algo muito errado, você vai vender para ele. Você tem que escutar ele, né? Exato. E no caso, nessa empresa que você estava ajudando, nessa clínica que você estava ajudando, como é que ficou a situação de contratação de vendas? Vocês tiveram que contratar vendedor novo? Você conta um pouquinho dessa experiência, porque a gente está falando até agora de teoria, assim, na prática, como é que foi para você? Quando você chegou lá, a gente chegou na clínica, e aí quando eu olhei para a vendedora, ela me recebeu com um gracioso sorriso amarelo. Ela falou assim, ei, caraca, vai mudar as coisas de novo. E eu percebi que, apesar dela ter muita experiência, ela já não estava mais com energia para mais uma mudança, porque eles vinham de meses faturando muito mal. Então, foi um consenso ela sair.
ela viu que ela não tinha aptidão, só que eu estava com problema. Eu precisava arrumar um vendedor. E Rápido. Muito rápido, porque afinal a clínica não podia parar. E a gente percebeu que na recepção tinha uma pessoa que estava pegando muito rápido os processos da clínica. Só que, olha que interessante, essa pessoa que tinha uma aptidão, ela estava ali só cuidando de agendamentos. Então, depois de conversar com essa pessoa, eu percebi algumas características que, para mim, são muito importantes no vendedor. E a primeira delas tem que ter vontade de aprender. Então, se você vai vender estética, você tem que gostar de aprender. Porque você vai ter que conhecer sobre o procedimento, você vai ter que conhecer sobre as técnicas de vendas, sobre o cliente, sobre as diversas formas de captação que tem. Isso exige que a pessoa ela realmente sinta prazer em fazer isso, senão é desgastante. Afinal, tem muita repetição quando a gente fala em vendas também. E, além dela, a gente contratou mais uma pessoa. Então, essa pessoa veio de outra empresa, a gente abriu um processo seletivo. Então, isso é uma dica muito boa também. Tem muitos sites onde você pode divulgar vagas e é impressionante como as pessoas vêm. Desde que você deixa bem claro sobre o que é a vaga, bem claro sobre o que é a oportunidade, qual é o perfil de pessoa que você está buscando. Por exemplo, coloca já qual que é o horário de trabalho da pessoa, o que é esperado dela. Porque senão você vai gastar muito tempo em entrevista para talvez descobrir que a pessoa não pode trabalhar sábado. Mas tem uma pessoa com um perfil legal, mas que não se encaixa no horário. Então a gente abriu essa descrição de vaga e nós conversamos com mais de 30 pessoas até a gente achar a pessoa certa. O que fez dessa pessoa a pessoa certa? Esse desejo por aprender e também a ambição pessoal dela. Então eu perguntei para ela, cara, o que você quer para sua vida? E ela não levou um segundo para responder para mim que ela quer comprar uma casa. Então, esse é o outro ponto. A gente fala de vendas, tem que ser uma pessoa com ambição, uma pessoa que quer mais. Então, já tinha vontade de aprender, vontade de fazer diferente e alguém com uma ambição genuína, alguma coisa que ela quer conquistar ali a longo prazo e que ela sabe que o trabalho vai possibilitar isso para ela. Então, depois desse processo, nós estávamos com as duas consultoras e aqui vem uma dica importante. Entreviste mais pessoas, gaste mais tempo no processo seletivo para você não precisar depois demitir. E se você precisar demitir alguém, demita rápido. Numa clínica, dificilmente alguém que não performou ali, alguém que não demonstrou, eu não estou falando que tem que bater meta, mas alguém que não mostrou evolução no primeiro mês vai demonstrar performance depois. É muito difícil isso acontecer. É o famoso contrate caráter, treine talentos, né? E você entrou num ponto muito delicado que eu percebo muito que acontece. É o demitir rápido. As pessoas têm... Eu acredito que é um pouco o nosso lado emocional, nosso lado humano, de, poxa, contratei a pessoa, a gente se apega, né, à história que a pessoa conta. Como lidar com isso, Matheus? De deixar o pessoal de lado? Ou como você aconselha a fazer isso, né? Como que a gente entra nesse processo de demitir alguém? Você demite de cara, você dá feedback, você dá uma chance, você dá um ultimato? Ou como você ensina as pessoas a fazerem isso? Então, no contexto de clínica, isso é muito importante. As coisas acontecem muito rápido. O que é muito rápido? Por exemplo, se eu estou falando vou falar agora da UNA, a gente desenvolve um software. Esse software ele tem uma série de especificidades e realmente leva muito tempo para a pessoa entender tudo. Agora, na clínica, você tem um pacote de procedimentos e você tem algumas regras ali que acabam não sendo tão complexas. É uma rotina muito repetitiva, né? Exatamente. Não tem muita surpresa no dia a dia. Exatamente. Entendi. Então, por não ter muita surpresa, o que é esperado da pessoa? Todo dia ela tem que estar um pouquinho melhor. Então, assim, se você não está conseguindo vender bem ainda, você tem que saber por quê. E aí depois eu vou falar do papel do gestor nisso. E ok, hoje eu não performei bem. Mas o que eu fiz para melhorar isso? Eu estudei um conteúdo novo. Então, quando eu estou trabalhando com uma clínica, Dani, o que eu faço? Eu converso com a pessoa, eu entendo o que ela não está fazendo bem e a gente monta um plano de ação. Eu estou com dificuldade para explicar qual que é o procedimento. Ok, está tudo bem. Está aqui a explicação do procedimento, aqui tem alguns vídeos, você tem que estudar. Na outra semana a pessoa não estudou esse vídeo,
Aí Olha você já só. começa a perceber a vontade dela de evoluir. Exato, exatamente. Porque o que eu posso fazer é mostrar o caminho, mas eu não posso andar o caminho por ela. Então, esse é um ponto assim que para mim já é um alerta vermelho. Tá, beleza, você não tá bem? Ok, a gente descobriu o motivo. E a gente fez um plano de ação. Então, a partir do momento que a pessoa passa a não executar esses planos de ação, eu já começo a pensar que talvez eu não estou com a pessoa certa. Mas, você investindo mais tempo no processo seletivo e conversando com as pessoas e alinhando essa expectativa antes, faz com que você não tenha que passar por essa parte aqui. É que normalmente as pessoas sempre contratam na urgência, né? Assim, que é aquilo que você já falou várias vezes. Eles dependem... Normalmente as clínicas dependem de uma pessoa boa. E aí essa pessoa boa sai, e aí elas entram em desespero e só precisam contratar alguém o mais rápido possível, e aí contrata a primeira pessoa que manda currículo. Você indica a deixar umas pessoas até mesmo nesse... Entreviste várias pessoas, né? Você deixa umas pessoas de stand-by, assim, tipo, currículos que você gostou, mas aí acabou contratando outra? Ou cada processo é um processo novo para você? Olha, se você tem uma clínica, você tem que estar entrevistando o tempo todo. Você não pode esperar o profissional Concordo. sair ou acontecer alguma coisa para você começar uma entrevista. Visto que a gente já consensou que essa é uma das partes mais delicadas na construção do time. Então, Dani, quem disse que eu só posso entrevistar quando eu estou com vaga aberta? Concordo. Então, Você chegou no ponto. a gente pode participar de eventos, você pode fazer network, você pode conhecer as pessoas da região. E isso vai te dar Isso vai te dar a oportunidade de, quando você precisar de alguém, você não se desesperar. Claro que a gente tem que ter muita responsabilidade com a pessoa e deixar claro para ela, olha, eu não tenho uma vaga agora, mas eu já estou entrevistando, eu estou conhecendo essas pessoas. Quando precisar, talvez você esteja à disposição e a gente pode consensar. E aí vem uma questão estatística. Se eu conversei com 5 pessoas hoje, eu tenho uma chance de achar a pessoa certa. Agora, se eu conversei com 50 nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, a minha chance de achar alguém que eu preciso é muito maior. E eu quero até fazer um parênteses, assim, até para fechar ali aquele ponto que você colocou no começo, de, nossa, eu não vou demitir a pessoa porque eu sou humano, porque eu não quero acabar com a vida dela, eu não quero fazer as coisas. Só que assim, se você já deu feedback, se você já montou um plano de ação, ele não foi executado, ou ele foi executado e você não teve o resultado que você queria, cara, a gente não tem o direito de ficar prendendo a pessoa. Ela não vai mais crescer na nossa empresa, porque ela não está performando. A gente já exauriu as possibilidades de ajudar ela a melhorar. Então, realmente, alguém que não tem fit. E aí, cada mês que a pessoa passar na empresa, numa situação dessas, é uma oportunidade a menos que ela tem de se desenvolver em outro lugar. Aí fica ruim para a clínica, porque você não está vendendo, e fica ruim para o profissional também, porque ele não vai crescer. Então, justamente por a gente gostar de pessoas, a gente tem que saber quando é o momento de deixar elas irem. Eu concordo. Sabe que nas minhas experiências de demissão, normalmente vieram depois de feedbacks. E foram muito fáceis, eu vou botar entre aspas, assim, porque a pessoa já sabia, né? Ela já tinha entendido. Quando foi o momento da demissão, ela, não, realmente, você já tinha pontuado isso, eu não consegui melhorar, ou não é o que eu quero para mim, então não tive vontade. E eu percebo que os gestores, eles têm muita dificuldade de fazer feedback. Muita dificuldade. E sempre tem um motivo, né? Quando a gente está procrastinando em algo, a gente sempre acha uma boa desculpa. Ah, não dá tempo, está muito corrido na clínica, essa pessoa não tem vontade mesmo. Às vezes eu escuto isso também. A rescisão vai ficar muito alta. A rescisão vai ficar muito alta. O que você diria, assim, nessa questão de feedback? Porque eu acho muito importante e, na minha cabeça, é um pouco uma falha da gestão, normalmente, de ter esse receio ou esse medo ou essa preguiça, não sei. Tipo, no dia a dia vai acontecendo e, ai, que chatice, porque aquela pessoa até é meu amigo no pessoal, então o gestor se sente meio desconfortável de ir ali no profissional e dar uma puxada de orelha naquela pessoa. Queria entrar um pouquinho nesse tópico da parte da gestão. Assim, o que você acha que a gestão também pode melhorar? Então,
ali entra um ponto, assim, até um amigo meu e um mentor, ele me falou essa frase uma vez, isso me impactou muito. Cada um tem um resultado que tolera. Então, tudo que está acontecendo com você hoje na sua clínica é por causa das coisas que você está deixando de fazer ou que você está vendo que está errado e você está escolhendo deixar isso acontecer. E para resolver isso, você tem que colocar na balança o que é mais importante. Porque se a clínica fechar, vocês também não vão continuar amigos. Então é E você melhor. não vai continuar pagando o salário da pessoa. Você não vai continuar pagando salário. Vai então, estar assim, os dois perdidos daí. Né? Tem coisas que é melhor a gente optar por um fim trágico do que por uma tragédia sem fim. Uau, espera um minuto agora pra galera absorver esse momento. É melhor um fim trágico do que uma tragédia sem fim. E quando a gente entende isso e a gente vai e conversa com as pessoas, a gente percebe que nem chega a ser tão ruim. Não. Às vezes a pessoa ela até te agradece por você colocá-la de volta na rota, é uma coisa que ela estava esperando de você. Então tem que ter as conversas e quanto mais frequência você tem nas conversas difíceis, mais fáceis elas ficam. Porque ao invés de você ter que resolver um caminhão de coisas, você passa a resolver questões pontuais e, claro, você tem que dar a oportunidade para a pessoa também trazer o que ela precisa de você para melhorar. Sim. Então, é muito simples. Tira um momento e analisa o processo, conversa. E não precisa ser uma coisa pesada, pode ser uma coisa leve, uma coisa todo dia, uma troca, um processo, uma informação. Porque se o teu time perceber que você está engajado e está se dedicando também, até de forma inconsciente, eles se preocupam mais. Até porque eu percebi na minha experiência, e acredito que você concorda, que quem quer ficar na empresa vai escutar os seus feedbacks, vai tentar melhorar, vai ver os cursos que você passou, vai ver os vídeos que você passou, vai te perguntar. Eu já tive uma vez uma experiência de uma vendedora muito ruim. Ela era muito ruim. Mas ela chegava para mim todo dia e falava, por que eu não consigo vender? Eu vou lá conversar com aquele vendedor, o que ele faz de diferente de mim? Daí ela voltava e falava, ele não faz nada diferente de mim. Por que eu não consigo vender? E aí ela foi pegando ali, foi pegando aqui. Hoje ela é gerente do lugar onde eu trabalhava. Então, qual que é a diferença? Ela podia só falar, eu não consigo vender, isso não é para mim. E sair. Né? A primeira experiência dela. Mas não, era aquela coisa de, tipo, eu percebia nela essa revolta de por que eu não consigo ser boa naquilo. Então, na minha cabeça de gestão, valia a pena investir naquela pessoa. Porque ela estava incomodada. E tem gente que está acomodada. E quando a pessoa está acomodada, ela não vai se importar tanto de ser demitida. Desculpa, mas a verdade é essa. E às vezes a gente está tão doído por aquela pessoa ter uma história triste ou ter alguma coisa, mas a pessoa não está se dedicando. Ela fala ufa quando ela pode sair. E esse é um ponto, Dani, assim que... Olha que interessante. Eu não sei vender. Agora, olha essa galera assim que fala assim, não, eu sei vender. Quem disse que você sabe? Quem chegar para mim e falar que sabe, eu vou ficar mais preocupado do que quem está falando que não sabe. Porque hoje, quando a gente está falando de vendas, resolver problema, a gente está falando de interação humana. E olha que eu respiro o assunto e tem coisas que eu sei que eu não sei. E esse é o ponto. Até hoje, todos os dias, eu tenho que estudar alguma coisa sobre vendas, eu tenho que aprender um framework novo, eu tenho que entender um caso de uso ou até mesmo passar por um cliente que me coloca numa situação que eu não passei antes. É isso que eu ia dizer, porque cada cliente é novo, né? Cada mundo é um mundo, então sempre vai ter uma experiência. A gente tá falando de pessoas. E nesse ponto, o que acontece é que o gestor, por não se sentir seguro, né, a dona da clínica, por não se sentir segura, ela trava. Então não tá bom, mas eu não vou mudar porque pode piorar. Aí fica naquele faturamento montanha-russa. Vende bem, vende mal, vende bem, vende mal. E o que a gente pode fazer para combater isso? Por exemplo, no caso dessa clínica em que a gente prestou a consultoria. Ok, a gente estava com 2 vendedoras novas, cheias de energia, disposição e vontade de fazer acontecer, só que elas ainda não eram treinadas. E como não deixar esse fogo apagar nesse momento, assim? Assim, eu garanto que a pior coisa que você pode fazer é começar a colocar uma vendedora nova na sala de avaliação com o cliente e se vira.
Mas tem eu vou dizer assim, ó, que até um atalho que pouca gente conhece, que se chama roleplay. Você pode simular uma venda antes de colocar o teu vendedor com o cliente. Tem gente que acha bobeira, sabia? Eu já ouvi gente falando que, vou ficar ensaiando, vou ficar fazendo teatrinho, que bobagem. Mas a gente já fez muito isso, né? E quem nunca testou, teste, porque as pessoas não percebem o poder que tem um roleplay. Normalmente, eu já ouvi muita gente falar, isso é bobagem, isso é teatrinho. Você tem alguma experiência assim que aconteceu, que você percebeu que, poxa, se não fosse aquele roleplay que a gente fez, essa venda não teria saído? Exatamente. Então, Dani, primeira coisa que a gente tem que entender. Olha, meu vendedor, ele vai sair em algum momento. Então, eu não posso depender do que está na cabeça dele para performar. Então, você já sabe o que você oferece na sua clínica. E talvez você não perceba, mas você já tem um método de vender. Então, o primeiro ponto para a gente falar de roleplay é que a gente tem que ter um manual a ser seguido. E esse manual se chama Playbook. Playbook comercial. Matheus, como é que eu faço o meu playbook comercial? Bem simples. Agora está muito fácil. Entra no ChatGPT e você vai fazer o ChatGPT perguntar para você. Você coloca assim: olá, ChatGPT, eu quero montar o playbook comercial da minha clínica e para isso eu preciso da sua ajuda. Me faça 10 perguntas e somente após eu responder, monte o meu playbook. Você vai ver, ele vai... Dani, o ChatGPT, ele é muito mais poderoso quando é ele perguntando para você. Porque senão, ele não tem informação do seu contexto. Responde as perguntas para ele, ele vai te dar um passo a passo dizendo o que tem que acontecer no teu processo comercial. Por exemplo, como que deve ser a mensagem de confirmação de agendamento da clínica. Pensa só, se eu for deixar para minha vendedora fazer esse processo, no dia que ela está mais inspirada, ela vai fazer uma mensagem decorada com emoji, colocando o endereço da clínica, colocando o processo, colocando todas as informações que são necessárias nessa etapa do processo. E no dia que ela não estiver inspirada, ela só vai mandar uma mensagem para o cliente super fria ou até não vai mandar mensagem. Então, primeira coisa, padroniza a mensagem de confirmação de agendamento. Padroniza o que acontece se a pessoa fala que não vai comparecer. E depois, se a pessoa comparece, você precisa ter escrito quais são as boas práticas para atender o cliente. Olha que interessante. Essa clínica que eu estava atendendo, eles gastaram pelo menos uns R$200 com umas xícaras super enfeitadas e super bonitas. E aí, quando eu cheguei na recepção, eu vi que tinha um monte de copinho plástico para o pessoal servir café. E aí eu perguntei para eles: pessoal, por que vocês colocaram esse copinho plástico? As meninas olharam para mim e falaram: sabe o que é, Matheus? É que dá um trabalho lavar louça. Então... E assim, só para saber, quantos clientes mais ou menos assim a clínica recebia por dia para ter esse trabalho de lavar louça? 250 pessoas? Não, uma clínica de 3 salas. Só que, Dani, o ponto é que as pessoas não fazem isso por mal, é porque elas não percebem. A gente quer economizar energia. Então, ok, eu tenho aqui, eu posso lavar louça, eu posso pegar o copo de plástico, eu vou servir no copinho de plástico. O nosso cérebro sempre vai optar por não gastar energia, né? Exatamente. Aí eu fiz uma coisa. As duas meninas estavam ali, eu perguntei: vocês querem um café? Acharam meio estranho, o que esse maluco tá fazendo? Assim, não, mas vocês querem café? Eu quero buscar um café para vocês. Posso buscar um café? Eles falaram: pode. Eu peguei um copinho de plástico, servi o café, fui lá na cozinha, servi o café. E para outra menina, eu peguei a xícara com pires. A de R$200. A de R$200, servi o café e coloquei um bombonzinho do lado. E eu servi o café para as duas. O que você acha que aconteceu? E a do copinho plástico ficou tipo: você não gosta de mim? Qual é que é seu problema? Ela ficou horrorizada. E a outra ficou tipo: nossa, que experiência maravilhosa. Eu vou falar, servir um café para o seu cliente é uma coisa tão boba, mas eu garanto que tem muita clínica que não está fazendo isso. Recebe bem a pessoa. Pô, cara, a pessoa está o dia todo trabalhando, está em casa cuidando dos filhos, está se estressando um monte.
custa você chegar e você tratar bem a pessoa? E aqui eu não estou nem falando de técnica de venda em si, eu estou falando de servir um café na xícara bonita, isso vai te ajudar a vender mais. Porque tem uma coisa ali que você está dizendo de forma inconsciente para a pessoa, é que, cara, você é importante para mim. E, na verdade, você não só beneficia o cliente, como você se beneficia também. Porque quando você trata alguém bem, isso desperta um bem-estar em você também. Porque a pessoa vai reagir já de forma mais positiva. Então, quando você for para o atendimento, vai ser um pouco mais fácil, porque vocês já vão ter criado aquela primeira conexão. Então, tudo isso acaba refletindo melhor no seu atendimento. Exato, então, às vezes, a pessoa não percebe que ela está fazendo bem para ela mesma. E olha que quão fácil é fazer, né? Porque a gente vai falar agora das perguntas. Então, quando eu vou vender, eu preciso fazer perguntas. Você vai fazer algumas perguntas para a pessoa, só que a primeira pergunta ela pode parecer estranha. Então, é até mais fácil você perguntar, você prefere o seu café doce ou sem açúcar? Sem açúcar. Ah, beleza. Já dá uma... Eu já estou ficando mais leve para fazer esse processo. Sim, e a pessoa mais tranquila de te responder também, né? Exatamente. Então, coloca no teu processo ali no teu playbook, olha, quando a pessoa chegar, você tem que servir um café para ela, perguntar se ela quer açúcar ou não no café, ou adoçante, colocar um bombonzinho do lado, e aí depois a gente parte para o nosso atendimento. Dani, se a gente não tiver isso manualizado, eu não vou conseguir fazer um bom atendimento para a pessoa, eu vou esquecer de alguma coisa. E nesse processo de venda, muitas vezes, o cliente ele chega e ele quer saber o preço. E por que ele pergunta o preço? Porque é a informação que ele tem em mente, é a coisa que ele quer saber. E também é a pergunta mais fácil de se fazer, né? Quanto é que custa? Eu quero saber isso, óbvio, não sei se eu tenho limite no cartão, se eu vou ter Pix, se eu vou ter que parcelar e se realmente faz sentido isso para mim. Só que para a gente passar um preço para o cliente, eu preciso entender primeiro tudo que ele precisa. E aí entra isso é uma técnica, tem um livro, para mim todo vendedor, toda vendedora que trabalha em clínica deveria ler, que é o Spin Selling. O Spin Selling ele é um framework que divide o teu processo de vendas em quatro palavras: situação, problema, implicação e necessidade. Primeiro, eu preciso descobrir a situação do meu cliente, então entender o que motivou ele a buscar a clínica, qual que é o cenário dele hoje. Por exemplo, se ele quer fazer um procedimento estético corporal, preciso entender o que ele está buscando, se é uma questão de gordura localizada, se é emagrecimento, se ele talvez está com estrias, eu preciso entender qual que é a situação que ele está. A partir daí, eu preciso achar um problema. Então, vamos voltar para o laser. Situação. O cliente veio buscar depilação a laser e hoje a cliente se depila com lâmina de barbear. Opa, achei a situação, beleza. Se depila com lâmina de barbear. Problemas que eu encontro nisso. Como é que eu faço isso? Aí eu vou para a segunda letrinha, que é a letrinha de problema. O que eu tenho que fazer com ela? Achar os problemas. E deixar ela falar os problemas, né? Exato. Aí tá a chave. Não é você que passa o problema para ela. Olha, eu posso dizer assim, nossa, a depilação a laser é muito melhor. Chato. Eu posso perguntar, fulana, deixa eu perguntar para você. Hoje, você sente algum desconforto quando você se depila com a lâmina de barbear? Ah, sim. Nossa, Matheus, eu sinto. Eu me corto, o pelo fica encravado. Eu tenho alergia. Está escurecendo a pele. E ali, olha o que está acontecendo. A pessoa está começando a perceber o incômodo que isso causa na vida dela. Ela está verbalizando, né? Isso. Então, a percepção de valor dela antes era o quê? Beleza, depilação a laser. Agora nossa, eu preciso me livrar da lâmina. Se a gente falar de cera, nem se fala, né? Que é quase parece uma tortura. Então, eu achei aqui os problemas que a pessoa tem, por exemplo, no caso da lâmina. Pelo encravado, alergia, foliculite, escurecimento da região. E eu preciso ir para a terceira letra do Spin Selling, que é a implicação. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer um exercício mental para fazer a pessoa perceber o que pode acontecer se ela não resolver aquele problema agora. Então, fulana, o que você acha que vai acontecer se você continuar se depilando com essa lâmina de barbear por mais tempo? Deixa a pessoa falar.
ela vai começar a perceber, caramba, eu vou continuar perdendo tempo, vou gastar bastante dinheiro. Minha pele vai escurecer mais. Vai escurecer mais a minha pele, eu vou ficar desconfortável e eu não tenho nenhuma perspectiva de melhorar isso. E aí, quando a percepção dessa pessoa em relação a essa dor está muito alta, porque a gente buscou as implicações daquele problema, a gente gera a necessidade. E somente na quarta letra do Spin Selling que a gente começa a falar da nossa solução. Por exemplo, laser. Fulana, como seria para você não precisar mais se incomodar com lâmina de barbear, você precisar vir somente a cada 45 dias aqui na clínica por um período? Faria sentido para você? É isso que você está procurando? Aí a gente fala do nosso produto. A partir desse momento, a gente oferece todas as soluções que nós temos na clínica para resolver o problema dela. Então, qual que é a dica do Spin Selling? Apesar das pessoas terem as suas particularidades, esse framework muitas vezes ele é o mesmo. As perguntas de situação, de problema, implicação e necessidade são os mesmos. Então, por exemplo, você está falando de procedimento estético corporal, gordura localizada. Se você entregar um manual no playbook para uma consultora, mesmo sem experiência, com as perguntas que ela tem que fazer para o cliente, você está facilitando a vida dela. Muito. E ela não precisa tirar da cabeça dela uma ideia, porque você já tem esse material. E é muito legal porque, Dani, esse material ele é vivo. O playbook ele tem que ser uma coisa viva. Então, conforme ela for vendendo, conforme ela for falando com as pessoas, ela vai encontrar novas dores, ela vai encontrar novas perguntas e esse material fica dentro da clínica. A vendedora saiu, está tudo bem, a próxima vendedora vai poder consultar e ela não vai ter que começar do zero. Ela vai continuar de onde a outra pessoa parou. Então, fiz o Spin Selling. Isso tem que constar no playbook. Eu recomendo muito Spin Selling para vender estética. Funciona muito bem. Eu tenho que ir agora para a parte de negociação e fechamento, que também tem que ser padronizado. Esse negócio de vou ver com a minha gerente se eu posso liberar um desconto não funciona. O clássico, né? É, porque... Quem nunca caiu no vou ver com a minha gerente? Aí entra lá na cozinha, toma um café e volta. Troca o crachá, né? Tá ali, vendedora, aí troca o crachá para gerente, autoriza e volta. É o famoso policial mau e o policial bom, né? E assim, ó, isso não funciona porque isso desautoriza totalmente a vendedora. Então, ok, Matheus, eu vendo com isso. Ótimo, você vende, mas você está atrapalhando sua clínica a longo prazo. O que vai acontecer? Se eu falar com a vendedora eu não consigo uma condição boa, eu vou querer comprar só com a gerente. Outra coisa que acontece quando a gente faz isso é que, cara, se eu espremer mais um pouquinho aqui, é capaz dela me dar um desconto. Olha, eu dei uma choradinha aqui, ela me deu um desconto. O que acontece se eu chorar mais? Então, isso estimula o cliente a não comprar. Por quê? Porque ninguém quer pagar mais do que um serviço vale. Então, no seu playbook comercial, no fechamento, tem que acontecer algumas coisas. Primeiro, antes de passar qualquer valor, perguntar, fulana, é isso que você está procurando hoje? Você tem que ter certeza, porque se a pessoa falar que não é, não faz sentido nenhum passar preço. Ela nem entendeu o que você está oferecendo. Então, não sei se é isso, volta lá para o Spin Selling e entende que parte que não ficou claro para você. E faz esse processo. Entendeu? É isso mesmo que a pessoa quer? Você tem que fazer um double check. Fulano, olha só, a gente viu aqui, eu vi que você quer fazer esse procedimento. Além disso... Que você quer essa solução, né? Isso, exato. Então, além disso, tem mais alguma coisa que você gostaria de ver hoje? Por quê? Porque isso faz com que eu feche portas com essa pessoa. Isso faz com que eu não chegue no meio da negociação e ela coloque, se eu comprar mais um Botox, você me dá mais desconto? Então, a gente precisa antecipar esses processos. Então, ela falou que é uma coisa que ela quer. A pessoa falou quais são todas as áreas que ela quer tratar, o que ela quer tratar e o procedimento. E a última informação que você tem que ter também, antes de passar preço, é entender como ela pretende fazer o pagamento. Porque no seu playbook, você precisa ter claro qual que é a política comercial. Qual que é o desconto máximo que você vai dar se a pessoa te pagar no dinheiro e no Pix?
qual que é o desconto máximo que a pessoa vai dar se você vai dar se a pessoa pagar no cartão de crédito, se a pessoa pagar no boleto, se a pessoa fizer um financiamento. Então, isso não pode ser uma surpresa e não pode ser uma coisa que você vai decidir na hora com o cliente. Porque senão, na pressão de vender, a gente acaba tendo prejuízo na venda. E eu acho importante aqui também a gente falar com os gestores de nunca descredibilizar seu vendedor. Quem já foi vendedor um dia sabe o que é você bater o pé e falar assim, olha, não posso te dar mais desconto, eu não consigo. Daí o cliente chama o gerente vai lá e dá mais desconto. Você acaba com o respeito do seu vendedor. Assim, quebra totalmente a confiança e ele fica frustrado, porque você não deixou ele fazer e você foi lá e fez. Exato. Essa é a importância de ter um playbook, né? Essa é uma das importâncias. E outra coisa que eu acho muito legal a gente validar aqui, que é algo que você fala bastante também, é numa conversa, quem está fazendo as perguntas está no controle. Exato. Então, é algo que para o vendedor lembrar e para os gestores ensinarem seus vendedores. Quem está fazendo pergunta está no controle. Durante a conversa, vai observando. Se o cliente está te perguntando demais... Ele está levando para um caminho, que é um caminho que provavelmente ele está buscando motivo para não comprar e que não vai ser saudável. Como que reverte isso? Como você acha que reverte isso? Tá respondido. Poxa, Matheus, vamos estender aqui. A pessoa perguntou, pergunta de volta. Perfeito. Me quebrou. Agora eu vou acabar esse podcast. Olha só, isso é muito comum. A pessoa pergunta assim, ó, por exemplo, mas tem algum efeito colateral? Que efeito colateral que você acha que poderia ter? Só para eu entender. Aí a pessoa vai dizer, não, porque eu vi uma notícia que não sei o quê. O que vai acontecer aqui, Dani? Eu posso presumir o que está na cabeça da pessoa. Os medos, né, da pessoa. Ou eu posso deixar ela verbalizar. Porque talvez eu vou falar de um possível efeito colateral que acontece com 0,0001% das pessoas e, na verdade, ela só está falando da notícia que ela viu na Globo. Então... Que às vezes nem é do seu tratamento, né? Às vezes é de uma outra coisa é um outro procedimento. Viu. Então, quando a gente está vendendo, a gente também tem que cuidar para não falar demais. Né? Não assustar à toa, não fazer o processo. Então, é isso. A pessoa perguntou, entenda bem por que a pessoa está te perguntando isso antes de responder. E, claro, responda todas as perguntas. A gente não pode ser evasivo. Então, a pessoa fez a pergunta, se você responder de cara, vai parecer um embate. Agora, a pessoa fez a pergunta, o que você tem que fazer? Deixa eu entender. Dani, por que você está perguntando isso exatamente? Me conta um pouco mais. E só depois que eu tenho essas informações, aí sim eu vou dar uma resposta precisa e a pessoa vai ficar muito satisfeita porque eu entendi bem o que ela queria antes de dar a resposta. Quem nunca se frustrou porque o vendedor estava respondendo a coisa errada, não é mesmo? E sem falar que, indo para um outro lado, como é difícil hoje em dia a gente ser escutado, né? Muito. É muito difícil, muito. A gente vai nos lugares, com a internet, todo mundo sai falando e ninguém se escuta. Então, se você é um bom vendedor que consegue escutar e tenta entender, você sai muito na vantagem. E, às vezes, a pessoa tem esse medo de parecer burra, né? No sentido de, você me faz uma pergunta que eu não entendo, aí eu vou lá e... Matheus, me explica um pouco mais sobre isso, eu não entendi. Tem gente que acha que vai ficar... mas eu vou parecer burro para o cliente. Não. Não é assim. E assim, são coisas que a gente tem que ver o nosso julgamento e uma técnica muito boa é a gente olhar de fora. Ou a gente se colocar no lugar do cliente. Cara, eu no lugar dele, o que eu ia preferir? Uma resposta mais ou menos ou passar mais informação para ele me passar uma resposta que eu preciso de verdade? E são elementos assim que fazem com que a gente feche portas, a gente não feche porta na cara da pessoa, a gente deixa a pessoa passar pela porta e depois fecha para não voltar para trás. Então, Dani, a gente passou agora pelo preço, eu já sei quais são as formas de pagamento que a pessoa pretende pagar, e se ela perguntar, e ela falar assim, depende do preço, você pode perguntar, olha, fulano, seguinte, a gente tem uma política comercial aqui, que é baseado na forma de pagamento. Então, eu preciso saber como você pretende pagar o seu tratamento para eu fazer a melhor condição para você. Olha como isso é genuíno. Eu não estou mentindo para ela, eu não estou enganando, eu tenho uma regra. Isso é verdade? Eu não posso tratar igual uma pessoa que me paga no Pix à vista, igual eu trato, né, falando
tratar a condição comercial, uma pessoa que me paga em 12 vezes no boleto e que eu tenho uma alta chance de inadimplência. E você não está enrolando o cliente, né? Eu acho que esse jogo da verdade, ele ajuda muito na hora de fechar. Porque se você está sendo sincero o tempo todo, sem enrolação, na hora que você falar, eu não consigo te dar mais desconto, ou este é o meu fechamento, a pessoa já vai estar te respeitando em um outro nível, né? E falando em respeitar, tem o ponto... Eu só queria, antes de falar sobre esse ponto, quem está escutando esse podcast até aqui, perceber a quantidade de informação que esse podcast está dando. Você está dando, Matheus, informações que dava para estar sendo vendido facilmente. Exato. Vai ter fãs aqui que vão criar já cursos no Hotmart com tudo isso que você está falando e vão estar vendendo amanhã. Então, o cliente pode pagar amanhã o curso do fã do Matheus por R$199 no Hotmart, ou pode observar tudo que você está falando aqui, pôr em prática e começar a ver alguns resultados. Claro, a gente não consegue se aprofundar aqui no contexto, mas tudo que a gente está falando hoje é praticável. E eu acho que isso é muito importante da pessoa perceber. Tem tanto conteúdo raso aí na internet, né? E claro, aqui, como eu disse, não é tão profundo quanto a gente gostaria, mas é um conteúdo que dá para colocar em prática. Até mesmo como fazer o playbook que você está ensinando aqui. Então, o Daniel, é engraçado, porque eu já cobrei R$80 mil para ensinar essa mesma coisa. E às vezes a gente tem que sentir no bolso para dar valor para o conteúdo. Então, exato. É a mesma coisa. A gente pode dar o caminho, a gente não pode executar pela pessoa. Exato. E normalmente as pessoas escutam e não executam, né? Então, assim, quem está escutando isso aqui tem mais uma oportunidade. Tipo assim, poxa, volta esse podcast, escuta de novo. O Matheus literalmente passou um prompt de como você fazer o playbook. Então, estou impressionada o quanto o nosso podcast está sendo rico em conteúdo. Uau! Mas aí, voltando... Que é todo voltando... mundo batendo meta, né? Voltando no que eu estava falando, sobre, às vezes, a gente querer dar tudo para o cliente, assim, vender tudo para ele, até o que o cliente não precisa. Então, esse é um ponto, olha que interessante, a gente falou do spin selling. Se eu entender realmente qual é a situação dele, qual é o problema que ele tem e eu implicar em cima desse problema, eu só vou gerar necessidade de alguma coisa que ele realmente tem. Porque isso é um ponto em que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, se eu tentar vender tudo para ele de uma vez, às vezes a questão, até o fato do tempo de agenda, o tempo que isso vai consumir dele, ou no caso, sei lá, se trabalha com injetador, que ele vai sentir, ele não vai querer comprar agora. E se eu não tiver nada para aquele cliente? Você acha que é possível não ter nada para começo de história? É difícil, olha, né? Mas difícil, e se? Difícil. Assim, se não tiver nada, não vende, porque é uma pessoa que vai te incomodar, ela vai ficar insatisfeita. Só que se você explorar bem lá no começo a situação dele, alguma coisa a gente acha. Esses dias eu vi ali numa clínica de laser, uma mulher que ela já tinha comprado quase tudo. E a vendedora achou ainda buço que ela não tinha feito. Só isso. Mas por quê? Porque ela perguntou. Você fez essa área? Você fez essa aqui? O sistema ajudou ela. Então, o nosso software ele mostra quais são as áreas que a pessoa não comprou ainda, quais são as possibilidades de venda. E ela achou uma oportunidade de vender. Então, isso é uma vantagem assim, que a área de estética tem, é que, cara, todo mundo quer ficar mais bonito, ou quer emagrecer, ou quer ficar mais forte, ou quer fazer o cabelo crescer, ou quer se livrar das rugas. Então, só não vai ter alguma coisa se o teu produto não estiver bom, ou se você não souber explorar exatamente o que a pessoa está procurando. E sempre chega coisas novas na estética, eu acho que isso também é legal. Às vezes eu já fiz tudo que a clínica tem a oferecer, mas logo chega um tratamento novo, ou às vezes só uma forma de utilizar diferente, né, que descobriram que traz um resultado diferente no procedimento. Então sempre tenho que vender. E também sempre tem uma amiga que quer ficar tão bem quanto aquela pessoa está. Exato. Então, se chegar um ponto onde você já, no laser, já tirou tudo da pessoa, só deixou sobrancelha e cabelo, já fez clareamento, já fez rejuvenescimento facial, já fez tudo, ela ainda assim vai ter uma amiga que está impressionada com os resultados dela e está querendo ficar assim também, porque a mulher gosta muito de falar sobre seus procedimentos estéticos, né? A gente não guarda em segredo com amigas, a gente está sempre, estou fazendo. Eu sou uma pregadora da depilação a laser, assim, qualquer oportunidade que eu tenho, eu saio falando para as pessoas fazerem. Vamos lá.
Já ensinamos, então, quer dizer, já aconselhamos o que contratar. Então, no seu ponto de vista, a gente contrata pessoas que estão interessadas em conhecimento e estão interessadas em crescer. Isso. Depois a gente vai... Depois não, antes de tudo isso, o playbook, né? Isso. Então, assim, eu vou fechar o playbook, que é esse, a gente parou nas condições de pagamento. Isso. Então, parei na condição de pagamento. Ok, já sei como a pessoa pretende me pagar. Vou pegar todas essas informações, pegar os procedimentos que ela escolheu. E, Dani, olha que doideira. O desconto é simplesmente uma questão de você combinar o seu preço com a forma de pagamento da pessoa. Tem uma tabela. O meu valor é X. Ela vai me pagar dessa forma aqui, eu vou dar tanto de desconto para ela. Você sempre coloca o valor baseado na pior condição de pagamento. É o preço base, o preço de tabela. Não, isso que eu digo, o preço de tabela normalmente é considerado na pior condição para a clínica, né? Então, por exemplo, considera quanto que você cobraria se a pessoa fosse te pagar no boleto em 12 vezes sem garantia. Perfeito. Então, mais uma dica aí que tem gente cobrando para te dar, como precificar. Isso. Então, pessoal, isso é uma coisa importante. A ancoragem não é para você manipular o cliente, não. Você tem que colocar uma precificação em que você consiga atender ele na pior forma de pagamento possível. Perfeito. Então, ótimo. Você quer me pagar em 12 vezes no boleto? Ok, o preço é tanto. E esse é o preço que você tem que apresentar como base no cliente para ele ver a vantagem de escolher uma forma de pagamento mais competitiva. Lembrando que a gente não precisa ter o preço mais barato do mercado. Isso é uma ilusão. Essa clínica passou a vender exatamente os mesmos procedimentos por 4 vezes mais. 4 vezes mais, porque as pessoas não estavam preocupadas com o preço. Porque uma sessão, por exemplo, de depilação, ao invés de vender por 50, estava sendo vendido por 100. Uma sessão de clareamento íntimo, ao invés de vender por 50, estava sendo vendido agora por 250. E a questão não era o preço. Se você consegue trabalhar todas essas etapas antes e você serve lá o cafezinho que eu falei para a pessoa no começo, atende ela bem e consegue ter tudo estruturado para dar resultado para ela, o preço no final não é o problema. Então você não precisa ser o mais barato e o preço que você precisa apresentar é o preço da sua pior condição de pagamento. Quanto que isso custaria para eu aceitar vender isso para alguém 12 vezes parcelado no boleto? Sem garantia. Sem garantia. Fez isso, o que vai acontecer? Pega aquilo ali, pega a condição de pagamento e apresenta para a pessoa. Fulana, o nosso preço de tabela é R$ 5.800, mas como você falou que você vai pagar no cartão em 6 vezes, eu apliquei tantos % de desconto. Que é o nosso desconto do cartão. Desconto do cartão é uma coisa que é tabelado. E o seu valor aqui de parcela ficou esse. E a gente está com uma condição, que isso também tem que ter as promoções do mês, né? Lembrando que a promoção e a oferta, eu não estou falando só de desconto, você também ganha mais XYZ fechando comigo até tal data. Puf. Coloca o valor cheio, deixa a pessoa olhar. E até muito legal, tá? Depois que você tiver prática, você faz essa conta na hora com a pessoa, porque o preço cheio vai assustar ela. Agora assim, meu Deus, eu vou ter que pagar tudo isso. E aí você vai descendo, né? Vai descendo e vai vendo. E aí uma coisa que custava 4 mil, daqui a pouco tá por 10 vezes de R$200. E tu sabe o que eu fazia quando eu era vendedora? Aí eu chegava na parcela e ainda dividia por 30. E às vezes era um valor muito baixo, assim, tipo... R$5 por dia. R$9,50 por dia, ou R$8 por dia, ou 5. Falar assim, gente, é uma Coca-Cola que você compra por dia, às vezes, que você vai ali no mercado, compra uma besteirinha para comer, que você poderia estar investindo no seu... Exatamente. Né, no produto que você está vendendo. Então, dá para mastigar bem essa conta, assim. Dá para ir... E assim, ó, e o vendedor que é experiente, né, que ele vai pegar esse playbook, ele vai melhorando o playbook, ele vai comparar isso até, por exemplo, no caso da depilação, com os outros métodos que a pessoa usa. Quanto que ela vai gastar no decorrer da vida com cera? É isso que eu ia falar. Outra coisa que dá para fazer é quanto tempo vai durar essa solução que você está entregando, né? Por exemplo, se você vende uma depilação a laser, são anos. Acho que depois você só tem que fazer retoque. Então, você pode, vamos supor, 5 anos até a pessoa ter que fazer um retoque.
Você pode calcular esse valor dividido por 5 anos. Olha quanto que você está economizando, né? Ou pode somar quanto que se gastaria em depilação com cera. Então, uma vez que você tem o playbook, igual você falou, fica mais... E aí é legal o vendedor entender isso também, e o gerente também, que fica mais fácil de você ir espremendo mais ainda esse playbook. Tipo assim, dá para ir mais. Por exemplo, deram aqui 2 dicas já. Eu posso pegar a parcela e dividir por dias. Eu posso pegar quanto que a pessoa gastaria com cera e dividir daqui 5 anos. O que mais que dá para fazer? O que falar quando a pessoa disser X? Isso. O que falar quando a pessoa disser Y? E vai pensando, né? Exato. Pede para o GPT te ajudar se quiser, mas vai pensando você também como ser humano. Exatamente. Isso é uma coisa viva. Então, Dani, nesse ponto, olha que interessante. Eu tenho certeza. A gente ficou com vontade de comprar, a gente nem sabe, a gente nem colocou um produto. Eu fecho, Matheus. Mas só por tá barato. Vou levar. Só por essa construção a gente viu o valor. Então, o que acontece agora? Agora eu vou conectar isso lá com a primeira pergunta que você fez. Cara, roleplay vale a pena? Dani, imagina a gente explicar tudo isso para o vendedor e colocar ele na sala com o cliente. Ele não vai conseguir fazer. Não, meu Deus. Então, ele tem que pegar esse playbook, ele tem que estudar. A gente fez isso lá na clínica, a gente fez tipo escolinha. Ó, pessoal, é o seguinte, vocês vão estudar isso aqui, nós estamos em 3 e a gente vai se revezar. Eu imprimi o playbook para as vendedoras e dei uma caneta para elas anotarem ali os pontos, etc. E a gente começou a simular vendas entre a gente. Então, uma pessoa está vendendo, a outra pessoa simulando o cliente, e a pessoa de fora estava olhando o manual e anotando. Legal. E vendo o que foi bem executado e o que não foi. Resultado disso, a gente contratou elas, a gente promoveu a menina da recepção para vendas em novembro, de novembro para dezembro. A gente contratou a outra vendedora em dezembro, e em janeiro elas bateram meta. Quanto tempo fazia que não batia? Anos. É uma clínica, foi o melhor resultado da clínica em mais de 1 ano. Nossa. Playbook e prática, prática, prática. Elas ficaram nervosas no roleplay, elas esqueceram o que elas tinham que falar, só que a gente fez isso tantas vezes, a gente ficou o sábado todo fazendo isso, que quando chegou na hora de fazer isso com o cliente, já estava no piloto automático. Ela já estava literalmente treinada, né? Isso, e eu vou falar, o roleplay, muitas vezes, assim, vamos lá, roleplay. O que é roleplay? Cara, é treinar, treinar. E esse roleplay, ele é mais difícil do que a prática. É treinar sem correr riscos. Exato. Porque às vezes você larga direto o cara lá para vender, só que você está correndo o risco dele perder aquela venda porque ele ainda não está bom o suficiente. Exatamente. Então, se parar para pensar, o roleplay é exatamente você treinar sem correr o risco de perder uma venda. É impossível alguém não melhorar o seu resultado de venda se tirar um sábado e fizer 20 roleplay. Impossível não melhorar o resultado. Então, eu não preciso depender do especialista caro de mercado, porque eu posso treinar uma pessoa. E depois, quando eu for fazer o feedback com essa pessoa, Dani, não vai ser um feedback de, eu não consigo vender. Vai ser um feedback de, olha, eu estou com um problema aqui nas perguntas do spin selling. Eu estou com um problema aqui na hora de negociar a condição de pagamento. Eu estou com um problema aqui na hora de relacionar o problema que a pessoa falou que tem com as soluções que eu tenho na clínica. E cada uma dessas coisas, ela me dá um plano de ação específico. Como fica mais claro de você gerenciar, né? Isso, você exatamente. É um gerente que tem noção do que está acontecendo e um vendedor que tem noção do que precisa melhorar também. Exato. Então, olha como é. Você para de gastar energia individual, de treinar cada pessoa, de torcer para ela ser muito boa, e você foca no seu playbook. Se você perceber que o seu time não está conseguindo explicar os procedimentos estéticos que você tem na clínica, coloca no playbook. Isso passa a ser o material que elas têm que estudar e você pode fazer um roleplay específico fazendo perguntas sobre o procedimento estético. Tá, Matheus, fiquei empolgada. Então vamos supor que eu tenho uma clínica de estética, eu estou escutando esse podcast, não quero demitir ninguém. Não precisa. Mas eu quero fazer esse tal desse roleplay aí, nunca fiz playbook, tô perdida. O que eu faço? Me animei. Eu primeiro faço um roleplay com os meus vendedores para entender como eles estão, ou eu já faço direto o meu playbook, ou meu vendedor faz o playbook. Amei, vamos supor, esse episódio. O que eu faço agora? Ótimo. A primeira coisa, Dani, a gente tem que ter no papel o playbook, porque enquanto a gente está escrevendo e descrevendo
o nosso processo, isso já vai fazer com que a gente reflita sobre ele. Eu faço, então. Eu, como gestora, como dona da clínica. Abre o chat GPT, faz ele explica que você quer fazer o playbook comercial da sua clínica, pede para ele te fazer 10 perguntas para ele montar o playbook depois. Joga no Google Docs e um bônus. Se você puder envolver a sua equipe nisso... Melhor ainda. Melhor ainda. A partir do momento que você tem um playbook, você começa a fazer o roleplay. E o primeiro playbook não vai estar bom. E tá tudo bem. Você vai fazer o roleplay, você vai ver o que teve dificuldade, você vai enriquecer ele. E como que eu converso com a minha equipe para fazer isso? Assim, do nada eu vou chegar e falar assim, gente, agora a gente vai fazer roleplay. Eles vão falar assim, o que é isso? Primeira coisa, a gente já facilitou muito o trabalho, é só ouvir esse podcast aqui. Por favor, manda para todos os seus vendedores e resolve. E assim, ó, segundo ponto. Cara, o tempo passa igual na clínica. Vocês querem ganhar uma boa grana ou vocês querem ficar aqui matando tempo? A gente quer ganhar uma boa grana. Então, vamos fazer o nosso máximo para isso. E olha só, pessoal, isso que eu estou trazendo para vocês, eu não tirei do sovaco. Toda grande empresa que vende bem, ela tem um playbook comercial. O Matheus não inventou isso. O que eu vi? Hoje, eu estou no meio de empresas B2B que faturam bilhões, milhões, bilhões, tem seus valuations absurdos. E eu estou pegando as coisas que essas empresas fazem e eu estou traduzindo para o universo de estética. Então, é uma coisa que, cara, se você consegue usar isso para gerir 50 vendedores e treinar 50 vendedores com uma rotatividade alta, olha a vantagem que a gente tem isso aplicando essa mesma coisa na nossa clínica. Não precisa gastar nada, não precisa comprar equipamento caro para fazer, você só precisa colocar a bunda na cadeira e executar. E fazer o trabalho que só você pode fazer. Porque você sempre vai colher o resultado daquilo que você está plantando. Então, eu não posso fazer isso, aquilo. Cara, isso você pode fazer. Organizar a sua clínica, isso vai te ajudar a vender muito mais. E ter o pulso firme também, né? Eu sinto que... Já tive experiência de ver vários donos de empresas, sejam elas serviço, varejo, enfim. E às vezes eu sinto que chega um momento onde o funcionário já está mandando no dono, sabe? De tipo assim, poxa, eu tô super empolgada, vou lá, vou fazer um roleplay vou fazer um playbook no GPT, vou construir, vou lá e vou pedir ajuda pro meu time. Aí o time fica, para com isso. Como que... Você já passou por uma situação dessas, assim, em algum das suas mentorias? Já. O que você fez? Bem, esse é aquele caso que, assim, ó, a gente tem que fazer a reunião com a pessoa, tem que dar um plano de ação, papo reto, dizer o que pode e o que não pode acontecer e verificar. O plano de ação não está sendo executado, você tem que tirar essa pessoa porque ela está minando a sua cultura. Para a cultura, eu acho que vale um podcast só sobre isso, talvez Concordo. A gente até trazer alguém. Mas é aquilo, se a pessoa está fazendo uma coisa e você já entendeu que você tem que ter esse papo reto e quanto mais vezes a gente tem conversas difíceis, mais fácil fica. E quanto mais você adiar, mais difícil vai ficar. Então, se a gente sabe disso, cara, fala para a pessoa e fala, olha, essa postura aqui não está adequada. E se não estiver funcionando, começa a entrevistar pessoas. E começa a entrevistar e fala com pelo menos 2 pessoas toda semana. Isso vai levar no máximo 2 horas e você não vai ficar refém de alguém que está desalinhado com os objetivos da tua empresa e que pode ser alguém ali que está sendo um detrator nessa mudança que você está querendo promover. Você começa a perceber como é que está o mercado, né? Exato. No geral. Porque às vezes você está tanto tempo também com a sua equipe que você já nem sabe mais como é que está o mercado lá fora. Exatamente. Eu tenho a sensação de que a gente já passou de 1 hora. Esse foi denso. Tá. Não, é que a gente se empolgou. Porque assim, eu acho que eu me empolguei, passei da hora, ninguém me avisou dos 10 minutos. Profundo no... Matheus, já passamos de 1 hora hoje, já estão aqui nos expulsando. Brincadeira, não estão nos expulsando. Mas já passamos da nossa 1 hora hoje. Acho que a gente terminou inconscientemente, mas deu muito certo de como começar para quem está feliz com a sua equipe e só quer melhorá-la. E também como começar para quem está começando do zero. Acho que a gente conseguiu trazer isso bem. Depois quero comentários e feedbacks de quem escutou esse podcast. O que eu posso fazer daqui para frente? Vamos terminar assim.
seguir a Uno, entrar em Boa. contato, comprar o livro do Spin Selling. Manda aí um dever de casa para a galera. Bom, então, pessoal, primeiro de tudo, não existe dinheiro fácil. Então, apesar de tudo que a gente falou aqui, é difícil sim. Se você descobrir, me conta. Alguma coisa que dá muito dinheiro e que não dá trabalho. Então, assim, o que eu gostaria que as pessoas levassem para casa hoje? Não é fácil. Você vai ouvir esse podcast, só que você vai se distrair com outras coisas. Amanhã você vai voltar para a rotina da clínica e talvez você não vai conseguir manter a constância que precisa para promover essa mudança. Então você pode nos acompanhar nas redes sociais e você pode contratar a Uno também para te ajudar na estruturação desse processo comercial. Além disso, como eu falei antes, eu acredito que todo mundo que deseja dominar vendas, você tem que ler o livro do Spin Selling e começar a procurar conteúdos relacionados à venda. Então, dá uma chance. Matheus, eu não gosto de vender. Dá uma chance. Começa pelo Spin Selling, começa por algumas técnicas de vendas, começa por olhar os números da tua empresa, porque é uma coisa que a gente pega por osmose. Então, você começa a conviver com pessoas que falam do assunto, você começa a entender o modelo mental dessas pessoas e daqui a pouco você está aplicando. E no dia a dia você não pode perceber, mas quando você olha para trás você vê a mudança que causou e daqui a pouco você vai abrir o seu indicador de vendas ali no sistema e você vai ver, caramba, eu bati meta. Mas isso depende de você fazer. A gente abre a porta, só você passa por ela. Disciplina e constância, né? Como eu digo, quando eu não quero ir na academia, quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Exatamente. Então... E se precisar de ajuda, conta com a Uno. Muito obrigado, Matheus. Acho Obrigado, que a gente Dani. volta logo, quem sabe para falar de cultura, quem sabe para falar de outros assuntos aí que a gente vai seguir perguntando lá no nosso Instagram o que o pessoal quer ouvir. Por favor, seu Instagram também, que tem muito conteúdo legal lá. Acho que esse vai ter que colocar na vinheta, mas é @bloodorn.mateus. Perfeito. E se alguém quiser me acompanhar também, também vai ter que colocar aqui os nomes, né? A gente inventou uns nomes difíceis. É @daniele.serralvo. Aí tem Y, tem 2 R's, tem... Você lê, que vai dar bom. Mas a Uno é fácil, né? @uno.soluções, sem cedilhas, sem... Solocões. Encontro vocês logo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Matheus, e até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.